Saudações, colega, tudo bem? Nesta apresentação, informarei as principais maneiras de realizarem a administração do marketing nos serviços e produtos direcionados à educação física. Havendo dúvidas, o contato está na descrição. Espero atender a todos. Pesquisei durante alguns meses algumas práticas de administrações direcionadas aos estudos de marketing, principalmente relacionados aos serviços e produtos na educação física. Dessa maneira, obtive o consenso teórico na inovação das analogias de marketing formal e informal. Através dessas metodologias, irei compartilhar no ambiente e social algumas classificações que realizo através das modalidades diretas e indiretas de marketing. Além disso, informarei os princípios dos métodos de projeção dos serviços ou produtos ofertados na educação física com o objetivo de atrair novos investidores. Objetivo geral: promover métodos de marketing nas ciências da saúde humana. A etimologia compartilhada na plataforma Dício sugere que a palavra marketing tem o significado do substantivo de origem do idioma inglês, que está sendo referido a conjuntos de procedimentos e estratégias que desenvolvem serviços ou produtos no mercado consumidor estudado. Entretanto, eu consegui ter um objetivo focalizado em como classificar dois tipos de estratégias do mercado consumidor, que estão direcionados a mercado informal e mercado formal. O mercado informal tem ênfase nos procedimentos com pouca demanda de exclusividades e garantias. Entretanto, são ideais as estratégias de baixo custo, investimentos, despesas e receitas. Entretanto, o marketing formal tem ênfase nos serviços ou produtos que necessitem de receitas elevadas. Normalmente, os custos extraordinários, exclusividades, garantias e despesas eleva o preço final no mercado consumidor. Após as análises da modalidade de marketing que a pessoa vai estudar, a administração de serviços ou produtos necessita ampliarem a forma de obtiverem novos investidores. Nesse slide eu compartilho duas estratégias, sendo referidas de marketing direto e indireto. O marketing direto é direcionado às demandas de mercado isolado, ou seja, que não necessite de difusões com outras classificações de produtos ou serviços. Exemplo: serviços e produtos de educação física são informados nos projetos de saúde humana. Entretanto, o marketing indireto são estratégias direcionadas a diversos mercados e classificações dos produtos ou serviços. Além disso, atendem somente o interesse quantitativo, ou seja, desconsideram as possibilidades de inovações, exclusividade da marca, garantias de receitas e direitos das despesas. Exemplo: serviços e produtos de comunicação são ofertados em diversas classificações estratégicas no mercado consumidor. No marketing direto, a teoria do projeto e a prática do processo
não são alterados devido os investimentos dos investidores, ou seja, seguem demais categorias do mercado que está em estudo. No marketing indireto, há alterações e adaptações conforme a flexibilização do mercado consumidor. Normalmente são preservados algumas teorias estruturais do projeto e se modifica algumas práticas do processo. Utilizarei o esboço da escuderia que defendo nos estudos de educação física como exemplo. A teoria do pensamento tem que estar sempre esboçado como o ápice de todo projeto. Através disso, a nomenclatura lhe dá o direito de uso, que consequentemente as cores do projeto se torna uma metodologia de camuflagem e pode ser alterado no marketing indireto. Além disso, a existência também tem que estar esboçada no marketing tanto direto e indireto. A diferença é que no marketing indireto, o ano de existência pode ser alterado conforme o investimento. Portanto, o marketing direto ele é orientado aos projetos que não desejam terem ou não querem realizarem reformulação no projeto. Já o marketing direto ele é capaz de atender essa reestruturação do projeto, só que mantendo alguns aspectos da escuderia que são essenciais no desenvolvimento do produto, do serviço ou marca. A projeção das estruturas de marketing direto e indireto requer organização das diversas variações do mercado consumidor, pois as infinidades de possibilidades estruturais dos projetos necessitam estar informadas nos princípios processuais das instituições, pois a teoria do pensamento na formação de estruturas benéficas no projeto estudado depende principalmente das responsabilidades de entendimento de humanização, integração, inclusão, exclusividade do serviço, produto ou marca, de confiança entre investidor e o produto ou serviço, as garantias do produto ou serviço no mercado consumidor e o acesso entre receita, despesa, algumas adaptações e principalmente inclusão social. A efetivação benéfica das teorias do projeto e prática dos processos deverá existir critérios da administração do marketing na regulamentação extraordinária após a retificação e revisão dos ensaios evidenciados no início do projeto. Havendo esta análise benéfica da estruturação, poderá-se efetivar as regras, normas, diretrizes direcionadas à igualdade de utilização do serviço, produto ou marca. Quero agradecer a todos que acessarem esse vídeo, também o pessoal que está deixando os comentários, todos benéficos, graças a Deus. E havendo dúvidas, o contato está no final da descrição desse vídeo. Obrigado.